Amém, queridos? Quem está feliz diz assim: eu estou muito feliz. Que bom que você é uma pessoa feliz. A felicidade tem tudo a ver com o Evangelho. Quando a gente não está feliz, então aí a gente fica preocupado, porque aquele que anda com Jesus Cristo, a gente pode até ter uns dias assim preocupados, uns dias que a gente fica abatido, mas isso não pode delongar muito, né? A Bíblia fala que o choro pode durar o quê? Uma noite, mas logo pela manhã vem a alegria. Então, na vida de um homem e da mulher de Deus, o maior tempo que ele vive é o tempo da alegria, não é verdade? Então olha para o seu irmão e fala assim: que bom que você está feliz. Olha, então a gente precisa entender que andar com Jesus é andar num caminho verdadeiramente que nos faz viver felizes, alegres e abundantes em todas as coisas. Nós vamos encerrar hoje aquela que é a série da Justiça e da Graça, que nós já estamos falando e ministrando ao coração de vocês há já um bom tempo. Eu não me lembro quantos domingos, eu não sei se foi 7 ou 8 domingos, mas a gente também não estava muito preocupado em trabalhar um número para a série. Mas hoje nós vamos encerrar a série da Justiça e da Graça. Eu aprendi muito com essa série Justiça e da Graça. Eu aprendi que eu sou um filho, amém? Eu aprendi que mesmo quando eu peco, eu não me torno um pecador, porque eu sou filho. Eu aprendi que o filho, ele é um homem e uma mulher que andam e se relacionam com Jesus por amor. Então eu também aprendi, eu acredito que vocês também aprenderam nesses dias de série, que andar com Jesus é algo excepcional, é muito bom. E todo aquele que nasceu de novo, ele não vive pecando, ele não vive no pecado. Mas todo aquele que nasceu de novo, quando ele peca, quando ele vacila, quando ele erra, quando ele tropeça, quando ele erra o caminho, então logo ele se arrepende. E Jesus, que é o nosso advogado, ele nos perdoa e nós nos levantamos como filhos novamente para poder caminhar nesse processo que o Senhor vai nos fazendo ficar amadurecidos. Porque na realidade o cristianismo tem a ver com ser igual a Ele, semelhante a Ele. O propósito de Deus para mim e para a sua vida é que eu e você sejamos a imagem e a semelhança dele. Olha para o seu irmão e fala assim: o propósito de Deus para você é que você seja a imagem e a semelhança dele. Então nós aprendemos que salvação é um plano, não um propósito, porque Deus nunca nos fez com o propósito de nos perder. Mas a salvação, nós aprendemos nesses dias que a salvação, ele é um plano para ter você de volta, para que você se torne a imagem e a semelhança dele. Entendemos que se a gente para simplesmente no processo da salvação, tipo, vai ter um impacto, a gente prega o Evangelho e depois a gente fala assim: aquele que não aceitou, nunca aceitou Jesus, que quer fazê-lo, vem aqui para frente, ou faz comigo essa oração. Inúmeras pessoas fazem essa oração, inúmeras pessoas estão dobrando os joelhos todos os dias, confessando Jesus com os seus lábios e crendo com o coração, entregando a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. E a gente entende algo, que esse é o processo, que é o início. Fala com o seu irmão assim: é o início, é o start. Poxa, que legal. Então esse é o processo que começou em você, uma grande aventura que vai te transformar todo dia, cada momento, cada instante, cada ano. Você vai se tornando uma pessoa melhor, porque você passa a ser igual a Jesus. Agora veja só, se o propósito de Deus fosse nos salvar, então o melhor momento para Jesus cumprir o propósito dele era exatamente naquele tempo que nós entregamos o coração para Jesus. Era só a gente dar um piripaque, morrer e ir para o céu e pronto, e o propósito já foi, alcançado. Às vezes para algumas pessoas, eles até falam assim: puxa, para mim melhor seria isso, porque ele não me leva logo, e você sabe como é que é, a carne é fraca, a gente fica aí vacilando, caindo aqui, tomando um tombo lá, e aquela questão toda. Não, queridão, presta atenção, Jesus, ele te salva para fazer de você a imagem e a semelhança dele, e ser a imagem e semelhança dele significa que eu e você nascemos de novo. E nascer de novo significa que eu e você, nós somos da essência de Deus. Uau, isso é legal. Eu se fosse você, ficava muito empolgado com isso. Eu e você somos da essência de Deus.
eu já não sou mais a essência serpentina ou maligna de um homem ou de uma mulher que andava a vida viciado em fazer as coisas que desagradam a Deus. Agora o novo homem e a nova mulher em Cristo, ele tem algo no coração dele, ele quer viver para agradar a Deus. Então, tudo que ele faz, agora ele pensa assim: poxa, será que isso que eu estou fazendo está agradando o meu Jesus? E ele tem algo dentro do coração dele que é tão forte, é tão poderoso, que esse homem, essa mulher agora, ele tem paixão. Ele tem paixão dentro de si. Ele anseia pelas coisas do alto. E quer ver uma coisa que esse homem, essa mulher começa a fazer, algo que jamais ele tinha feito, ou talvez era impensável dele fazer. Ele começa a orar e a ler a Bíblia, porque ele começa a se interessar pelas coisas de Deus. Antigamente, quando nós não éramos filhos, nós só fazíamos aquela oração do aperto, lembra? Quando as coisas apertavam para a gente, e a gente falava assim: ah, Deus, me ajuda aí. Ou quando a gente mandava as pessoas orar para a gente, né? Então a gente falava assim: ó, eu não vou na igreja não, mas ora por mim. Então a gente era tão desgraçado que nós não nos sentíamos nem preparados para orar para nós mesmos. Mas agora não. Agora você é o filho de Deus, você é a filha de Deus. Então agora você, como filho e filha de Deus, você não consegue ficar nem um dia sem orar. Ainda que não seja aquela oração de 1 hora, 3 horas, 10 horas, mas em todo momento teu coração, ele insight, buscando o Senhor, querendo Deus o tempo inteiro. E agora, quando você erra, aí vem aquela luzinha, né, dentro da gente, que fica piscando assim: você pecou, você pecou, você pecou. Aí você fala assim: meu Deus, eu pequei, e agora? O que será de mim? Aí Satanás fala assim: está acabado. Aí o Espírito Santo de Deus fala assim: ele é bobinho, ele é o pai da mentira. Se você der ouvido para esse camarada aí, ele só sabe mentir. Desde a fundação do mundo, ele só sabe falar mentira. Aí ele te faz você lembrar de um texto que nós falamos muito aqui, 2 Coríntios 5:21. Lembra qual que é? Fala para mim, 2 Coríntios 5:21. Fala para mim. 1, 2, 3. Não rolou lá. Então vai. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então agora, quando a gente peca, e quando Satanás ele fala assim: é um derrotado, não tem mais jeito para você, acabou. Aí o Espírito Santo de Deus faz você lembrar esse texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Ele fala assim: mas Jesus pagou o preço por você. E porque ele pagou o preço por você naquela cruz, ele fez você uma justiça, você é a justiça de Deus. Aí você fala assim para Satanás: sai para lá, sai de reto, Satanás. Eu pequei sim, mas eu já confessei o meu pecado a Jesus. Eu já falei com o meu advogado, ele já me limpou e eu estou de pé para poder continuar a prosseguir amando esse Jesus e me relacionando com esse Jesus. Olha para essa pessoa bonita que está do seu lado, fala assim: você é essa pessoa? Olha que legal. Eu acho que você poderia ter mais entusiasmos com essas coisas, porque às vezes você pega uma verdade, ou talvez porque ainda não é a sua verdade, e talvez você recebe aquilo como quem recebe e desdenha, porque fala não acreditando. Sabe, a gente é mais ou menos assim, a gente é esquisito. Tem hora que a gente parece papagaio, não parece? Olha para o seu irmão e fala assim: tem hora que você parece um papagaio. Você só repete as coisas sem saber por que você está falando dessas coisas. Quando a gente não entende as profundidades do Evangelho, a gente é em Cristo como um grande papagaio. A gente só repete as coisas, mas por que um papagaio? Porque você ainda não entendeu e não compreendeu quão profundo é essa verdade viva dentro de você. Então, todas as vezes que eu me lembro que eu sou a justiça de Deus, meu irmão, se eu estou chateado, se eu estou para baixo, se eu estou meio depressivo, mas todas as vezes que eu lembro dessa verdade, algo acontece dentro de mim. E a primeira coisa que acontece comigo, eu falo assim: por que eu estou ficando dessa maneira se eu sou a justiça de Deus? Por que eu estou deixando a minha alma ficar abatida se eu sou um filho de Deus?
E aí a gente faz conforme Davi fala. Davi, ele fala, eu acho que Davi estava olhando no espelho, ele pergunta para ele mesmo: por que está abatido, ó minha alma? Creia em Deus. Cara, veja, um homem que está vivendo um momento difícil, e de repente ele vai lá para frente do espelho, ele olha para ele e fala assim: por que alma você está abatida? Creia no Senhor. Sabe, eu acho que a gente precisa fazer mais dessas coisas. Você precisa se olhar no espelho para ver quem é você em Cristo. Você é lindo. Olha para o seu irmão e fala assim: você é lindo. Se olha mais para o espelho e veja a belezura que você é. Olha que interessante. Ouvindo de Deus o que falar com vocês hoje. E eu quero falar muito com vocês hoje a respeito de que nós somos pessoas favorecidas. Eu quero insistir nisso com você, que nós estamos vivendo debaixo do favor de Deus. E se nós entendermos isso, se nós compreendermos o que é o favor de Deus, e se nós entendermos a nossa identidade, ninguém para mais você. Não, olha aí, vocês estão na manguaça hoje, não é possível. Se vocês entenderem isso, não, acho que é o microfone que ficou muito perto da boca, deve ter sido isso. Se você entender isso, meu querido, o que é viver debaixo do favor de Deus e qual a sua identidade, ninguém para você. Legal, só porque eu mexi com você, né? Olha aí, fique esperto, hein? Fique esperto. Olha, então quero fazer uma pergunta para você. Todos vocês são pessoas ocupadas? Sim ou não? Todos vocês trabalham? Se você não trabalha, você estuda, né? Ou tem algum ofício para fazer. Até as crianças são ocupadas. Elas têm que ir à escola. Agora estão de férias, mas elas vão para a escola, né? Desde pequenininho, os pais começam a ensiná-las algumas responsabilidades da casa, não é? Então todos nós não somos pessoas à toa aqui, não. Somos. Quem é à toa aqui? Quem é à toa aqui? Quem é à toa aqui? Então, depois eu vou ler para você aquele texto que fala assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, né? Então veja, mas ninguém é à toa aqui não. Olha para o seu irmão e fala assim: eu dou duro todos os dias. Eu acordo cedo. Às vezes não é tão cedo, mas eu acordo. Eu dou duro. Eu trabalho. Olha para essa pessoa que está do seu lado, mostra a roupa que você está usando, fala assim: está achando o quê? Que caiu do céu? Tive que trabalhar para conquistar isso aqui, ó. Tem um sapato bonito e caro, mostra para o seu irmão, fala assim: olha esse sapato aqui, ó, bonito. Está achando o quê? Que eu ganhei? Comprei. Você que passou no salão antes de vir para a igreja, pega esse cabelo agora, vai, cresce no cabelo. Fala assim: ó, você acha o quê? Que é liso assim? Não! Paguei para ficar assim. Fala alguma coisa com essa pessoa. Esses cachos aí, né? Ó, antes ele era caixão, agora ele tá caixinho, né? Lavou, olha aí, lavou o cabelo hoje. Ninguém é à toa aqui. Ninguém está à toa nesse lugar. Cada um de vocês tem sonhos, cada um de vocês tem projetos no coração de vocês. Tem gente aqui sonhando em comprar casa. Tem gente aqui que já tem uma casa, está sonhando em comprar a segunda. Tem gente aqui que está querendo trocar de carro. Tem gente que está querendo comprar apenas um sapato. Tem gente que está querendo trocar um celular. Aqui tem muito sonho aqui nesse lugar. Tem gente que está querendo ficar grávida. Tem gente que já está grávida. Tem gente sonhando, querendo casar. E tem gente que já casou. Aqui tem muito sonho nesse lugar. Você está do lado de uma pessoa sonhadora. Você está exatamente do lado de uma pessoa que está viva, está sonhando com as coisas. Olha que lindo. Isso é muito bom. Fala comigo assim: isso é muito bom. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. O que faz com que uma pessoa tão ocupada como você, tão cheia de compromissos como você é, o que pode fazer com que uma pessoa como você, cheia de compromisso, totalmente ocupada, possa se dedicar a uma causa de Deus? O que pode, hoje, mudar o teu coração de tal maneira, que tudo isso que a gente anda sonhando, com tudo isso que a gente já conquistou, que tudo isso que a gente ainda quer conquistar,
O que faz com que você, uma pessoa ocupada, comece a colocar na sua agenda algo que tem a ver com a causa de Deus? Porque a maioria de nós queremos receber muitas coisas, isso não é problema. Só que o Evangelho fala que melhor é dar do que receber. Então, se eu quero viver o melhor está onde? Em receber ou está em dar? Olha que legal isso. Pouca gente falou isso, hein? Fala assim, pergunta ao seu irmão, você quer viver o melhor? O que ele respondeu aí? Eles querem viver aí? Quer viver o melhor? Quer? Está querendo viver o melhor? Então fala com ele assim, então melhor é quando nós damos. Ou fala assim, é quando nós nos enganjamos. Quando nós nos enganjamos em algo que vale a pena a nós, a você, a mim, nos dar. Uau! Eu acho que você deveria ficar mais empolgado com essas coisas. Tem um livro interessante que é o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes, o autor, ele está falando sobre as coisas da vida. E no livro de Eclesiastes, ele está falando das coisas boas da vida. Comer é bom? Bolo, churrasco, peixe, tudo é muito bom. Comer é muito bom. Se você tivesse dinheiro para comer bem todos os dias, você comeria picanha todos os dias? Todos os dias. Picanha é bom comer todos os dias. Comida japonesa. Uau, comida japonesa é bom. A gente comeria. Não é verdade? Viajar é bom. Bom viajar, não é verdade? Nem que seja para macuco, mas é bom viajar. Viajar é bom. Deixa eu te falar outra coisa. Comprar uma roupa bonitona é legal. Andar num carrão é bacana. Meu Deus, você quase rodou no mistério agora, hein? Puxa vida, namorar é bom. É bom demais namorar. Meu Deus. Olha, gente, essas coisas são todas boas. O livro de Eclesiastes, ele fala sobre isso. O livro de Eclesiastes, ele fala das coisas boas da vida. E mais do que isso, ele fala da visão de alguém que viveu tudo isso em grande abundância. O autor de Eclesiastes, ele fala que ele decidiu, ele determinou seu coração, ele colocou um propósito na vida dele. Ele fez um propósito de acumular muito dinheiro. Ele queria ser muito rico, e ele foi. Ele queria não apenas ter muito dinheiro, mas ele também buscou o poder, e ele teve. Ele não apenas teve o poder, mas ele descobriu que ter dinheiro e ter o poder, isso tudo, de uma certa forma, não o satisfazia plenamente. Então ele buscou prazer, ele buscou fama, ele buscou o poder, e tudo quanto ele pôde fazer, todos os esforços que ele fez, que ele se dedicou, ele conseguiu e conquistou. Mas ele tem uma frase, que é um porém sobre essas coisas todas. Ele vai dizer assim, Eclesiastes 2,17, pelo que aborreci a vida, pois me foi penosa a obra que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade. É como correr atrás do vento. Você tem como pegar o vento? Você tem como pegar o vento? Quem consegue pegar o vento? Você sabe o que acontece? Sabe o que significa isso? Quem coloca o propósito de vida nessas coisas da vida nunca vai se satisfazer, porque ele está sempre querendo correr atrás do vento e nunca vai tê-lo. Então ele está dizendo que se os nossos corações, a esperança da nossa vida, ela se restringe nesta vida, apesar de tudo isso ser muito bom que nós falamos, mas ele está afirmando que se nós colocamos todas essas questões como propósito na nossa vida, você nunca vai te satisfazer. Sempre vai ficar faltando algo a mais. Olha para o seu irmão e fala assim, vai ficar faltando algo a mais. Então você vai ser uma cova aberta, querendo cada vez mais, e não consegue se satisfazer. Meu Deus.
Olha aí, fala assim, misericórdia. Fala assim, ai Jesus. Sabe por quê? Porque nem eu e nem você fomos criados para correr atrás do vento. Nem eu e nem você fomos criados para correr atrás do vento. Para que eu fui criado então? Você foi criado para se unir a Deus em uma missão. Não, vocês estão muito desanimados. Tchau. Acabou. Prega lá. Tá lá, pode ler lá. Tudo lá. Vai embora. Ué, vocês vão ficar nessa manguaça aí até quando? Eu disse que você não foi criado para correr atrás do vento. Eu afirmei para você que você foi chamado para unir a Deus em uma missão. Uau! É isso que define, isso que dá sentido à vida. Meu irmão, se você encontrar alguém dando tudo que tem por uma causa, você pode saber que essa pessoa descobriu o que vale a pena viver. Quem vive para acumular na terra, ele não descobriu a missão de viver, porque não há nenhum prazer em quem é egoísta, porque o egoísta se basta em si próprio, e o egoísta não tem prazer em ver o outro melhorar e prosperar. Presta atenção. Se você, ao sair por essas ruas, você encontrar alguém que entregou tudo numa causa, procura saber qual é a causa. Porque você encontrou alguém que descobriu algo que é maior do que ele e que é maior do que a vida dele. Sabe o que pode acontecer com uma pessoa comum como eu e você? A primeira pergunta que eu fiz, cheia de compromisso, cheia de ocupada como você é. Você sabe o que pode fazer com que eu, cada um de nós, possamos viver por uma causa quando nós a descobrimos. E quando nós descobrimos o tamanho da causa, que nós nos damos e nós nos entregamos pela causa. E é aquele momento, quando nós nos partimos ou nos quebramos diante daquele que me deu uma missão, e eu falo assim, Senhor, eu largo tudo para ter o Senhor, eu entrego tudo para ter mais do Senhor. É aquele momento quando nós entendemos, quando esse propósito, essa causa, ela está plantada dentro do meu coração, ao ponto que ela me consome todos os dias da minha vida, a ponto de eu não me satisfazer se eu não viver em função daquele propósito. Agora, ninguém é maluco, ninguém é doido de arrancar tudo para dar tudo para alguém, mas se alguém está fazendo, ele é mais lúcido do que eu e você, que não arrancamos nada para dar a ninguém. Porque enquanto eu e você estamos fazendo o nosso viver, o acumular, aquele que é livre está fazendo da sua vida um ato de se doar. Se você é completamente aprisionado, você é egoísta, porque você só pensa em você, você só pensa a partir de você. E quer ver o alívio do egoísta qual que é? Deixa eu te explicar uma coisa. Você quer ver a sensação de alívio do egoísta? É descobrir alguém que está vivendo uma vida pior do que a sua. Aí você faz assim, ainda bem que eu não estou vivendo igual o irmãozinho ali, egoísta. Porque ainda aí você está dizendo, eu sou melhor do que aquele ali. Ainda bem que tem gente pior do que eu pensei que era pior do que todo mundo. Por isso o egoísta nunca vai viver na plenitude da vida. Por isso o egoísta nunca vai saborear os novos sabores da vida. Porque ele se basta dentro de si próprio. Ele não consegue contemplar algo que seja maior do que ele, que o faça totalmente se jogar em um propósito. E é tão interessante isso, porque falar de cristianismo é falar de alguém que se joga, quem se dá. Falar de cristianismo não é falar sobre frequentar culto. Cristianismo nunca tem a ver com frequentar culto.
Cristianismo nunca teve a ver de ser membro de uma denominação A, B, C ou D. Cristianismo sempre foi sobre uma premissa: aquele que quer vir após mim, completo, por favor. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Fala com o seu irmão assim, escolhe um irmão bem bonito para você falar agora com ele, mas você vai ter que falar sorrindo. Abre um sorriso. Abre um sorriso. Fala com o seu irmão assim: o cristianismo não tem a ver com você, tem a ver com Cristo. Você está entendendo isso? Amém? Veja, aí Jesus, um tempo ele estava conversando com algumas pessoas, religiosos, para não mudar. Ele estava fazendo coisas boas no dia de sábado. Ele estava trabalhando no dia que o pessoal estava falando para ele que ninguém podia trabalhar. Ele estava amando no dia que as pessoas falaram com ele assim: não, hoje é dia de folga de amar, porque hoje é dia do sábado, Deus santificou o sábado. Tanta baboseira. E aí Jesus, ele olha para aquela cambada e ele fala assim: ei, deixa eu te dizer uma coisa, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. E uma coisa que Jesus fez do trabalho dele é curar alguém com a mão ressequida. E Jesus disse assim: se meu pai está trabalhando até agora, eu não tenho o direito de ficar descansando, então eu estou trabalhando, porque o que eu vi meu pai fazendo, eu estou fazendo igual. Até as férias a gente trabalha, não é verdade? O homem e a mulher de Deus com um propósito, ele não para de trabalhar. Olha para o seu irmão e fala assim: ele não para de trabalhar. Mas aquele que ainda não entendeu o propósito, ele acha que o trabalho dele é só entrar num culto, cantar uma musiquinha e depois ir embora. Aí ele fala assim: já trabalhei. Então ele trabalha um domingo e descansa 7 dias. Meu Deus, tem alguma coisa errada com o nosso cristianismo. Enquanto Jesus fala que meu pai trabalha até agora, então eu também trabalho. Olha para o seu irmão e fala assim: cristão, não é preguiçoso. Me aponta um cristão, um discípulo de Jesus preguiçoso, você não vai achar. Você falar: eu estou lembrando do Zezinho, então ele não é discípulo. Eu estou lembrando da Mariazinha. Não, então ele não é cristão. Se ele é preguiçoso, ele não é. Mas se ele trabalha, ele está na batida do batidão de Jesus. Ele está amando. Em todo momento ele está falando de amor. Em todo momento ele está sendo amor. Agora tem outras coisas que eu também acredito. Eu acredito muito nisso que eu vou dizer a você. Que há um desejo no coração de qualquer pessoa. Aí sai do universo dos crentes, por favor. Vai para o universo que você quiser ir. Até do ateu. Eu acredito que todo ser humano tem um desejo de ser um agente de transformação do mundo. Pelo menos uma vez na vida dele, ele quis salvar o mundo. Aí você pode falar assim: pastor, como isso acontece? Alguém um dia falou assim: eu quero ser bombeiro quando eu crescer. Eu quero ser policial quando eu crescer. Eu quero ser o super-homem quando eu crescer. Desde pequenininho, ele está querendo fazer algo tão grande. E esse algo tão grande é algo que salve alguém. Quando nós queremos fazer medicina, eu quero acreditar que o primeiro impulso que te levou a ser médico é o fato de salvar alguém. E o segundo maior impulso que te leva a ser médico é ganhar muito dinheiro salvando alguém. Quando você casa assim: eu quero cuidar de você por toda a minha vida. É ou não é? Ninguém casa falando assim: eu casei hoje, mas amanhã eu vou descasar de você, tá? Encardido. Ninguém fala. O que a gente fala? Quando a gente casa, meu Deus, é só mistério. É língua estranha para tudo quanto é canto. Quando a gente acabou de casar, a gente tem um sonho. Que o sonho assim, é só meu, não é de mais ninguém. Aí vem os filhos. Aí os pais pegam os filhos e falam assim: é só meu, ninguém toca.
A gente quer sempre, de uma certa forma, cuidar de alguém. Isso está inato no ser humano. A gente tem algo dentro da gente, sendo crente ou não sendo crente. Por isso você encontra muita gente que não é crente, fazendo muitas obras que estão transformando o mundo de uma maneira tão linda, tão bela, porque o coração deles são nobres, porque eles entenderam que eles estão numa missão de melhorar alguém, porque eles têm algo para dar, para oferecer a alguém. Às vezes, na maioria das vezes, nós cristãos é que não entendemos essa verdade, porque nós somos os cristãos daqueles que ficam só mendigando e pedindo as coisas. Olha, eu vou mexer com você agora, tá? Tudo bem? Posso mexer com você? A maioria dos cristãos estão indo por templo, pedindo a Deus para trocar de carro, para ter uma casa, para ter uma faculdade, para casar. A gente só sabe fazer pedido para a gente. Olha aí, vou fazer um teatro. Vem cá. Vem, Marquinhos, comigo fazer um teatro. Vem também, É o Rodrigo? Não pode ser o Rodrigo, vamos fazer teatro. Olha, fica você sentado aqui, você fica sentado aqui, ok? Ó, ele é o homem poderoso, tá bom? Então, tudo que a gente quer, a gente pode passar ali e pedir a ele. Vai lá, vai até ele, pede alguma coisa aí lá, vai lá. Quero um apartamento na praia, lá no Rio. Copacabana, pode ser. Ou Ipanema. Ele sabe pedir, não sabe? Eu vou arrebentar agora. Ô Pai, ó, o Senhor é o dono de todas as coisas. Eu quero uma casa de praia em cada capital do país. Paizão, tô afinzão de ir para Dubai. Hein? Compra uma casa para mim lá. Você pode comprar Dubai para mim? Ok? Ok? Arrebentei, né? Agora arrebentei meu pedido, hein? Ó, ele é todo poderoso, não é? Ele pode fazer tudo isso? Pode ou não pode? Mas qual é o problema de fazer tudo isso? Tiago, ele fala que nós pedimos mal quando for só para o nosso prazer. Tiago fala que essa oração é pedir mal. Essa oração mal feita. Mas Jesus deu uma pista. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Jesus deu uma pista poderosa. Ele falou assim: anda comigo. Se preocupa com o que eu preocupo. Empenha-se naquilo que eu empenho. E todas as coisas vão ser acrescentadas sobre você. Sabe o que Jesus está falando? A bênção é a consequência de andar comigo. Veja a igreja. A igreja está aqui. É mais ou menos assim. A gente vem e todos vocês estão agora no Rodrigo. Rodrigo, vai lá para o pai. Só pedindo. Vai lá para chegar perto dele. Só pedindo. Só pedindo. Só pedindo. Só pedindo. Fala comigo. Só pedindo. Só pedindo. Aumenta mais os sons. Só pedindo. Só pedindo. Mas ele só nos pediu uma coisa. O que ele pediu? Para que a gente busque em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e demais coisas serão acrescentadas. Ele pediu assim: ide, portanto, por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações. Sabe o que Jesus, de fato, ele quer? Dá a mão a ele, Jesus. Dá a mão a ele. Passeia com ele. Jesus quer que você ande com ele. E esse processo de andar, Jesusão, pode descer lá com eles ali no meio, lá, passa lá. Esse momento assim, que você está andando com Jesus, e de repente Jesus vai falar assim com ele assim: meu filho, eu quero curar aquela menina ali, o nome dela é Larissa. Vai lá, fala para ela, meu filho, que eu a amo. E aí, Jesus só quer ser uma extensão em você, para abençoar pessoas, cara. Aí, olha, aí o Rodrigo foi lá, e aí, resolveu?
Então levanta, você é tão assim, tão feliz, faz alguma coisa que te resolveu. Uau, maravilha. Ela ficou feliz. Aí ela perguntou assim para ele agora, eu falei assim, rapaz, que é isso? Que é isso que aconteceu? Que é isso? Olha, ele ouviu dizer que ele está curando. Ali veio, mas ele ainda é pedinte. Mas está bom, Jesus está curando. Mas aí ele curou o pedinte número 2. Aí o pedinte número 2 olha para Jesus e fala assim, o que é isso? Olha para ele é Jesus. Aí, não, mas você tem que falar que é isso para ele que representa Jesus. Isso. Aí ele fala assim, eu estou andando com um cara. Aí você fala assim, quem? Aí você fala assim, você quer andar comigo? Quer chapar? Quer cheirar o cheiroso? Quer olhar o bonitão? Aí você vai apresentar e vai levar ele até Jesus. Levar ele até Jesus. Eles levaram eles até Jesus. Aí eles olharam o bonitão, cheiraram o cheiroso, ficou apaixonado, gamou, não salta mais. Agora Jesus já está andando com mais gente. Começou com um. Porque mais gente estão se envolvendo com o coração dele. Você quer muitas coisas. E o Pai sabe de todas as coisas que vocês necessitam. Ele não é o Deus que vai recolher a mão para você. Ele não é o Deus que vai deixar de abençoar você. Está no DNA dele. Ele é abençoador e galardoador de todos aqueles que o temem e o buscam. O DNA de Deus é abençoar e recompensar quem busca Ele. Não, você não está, eu vou embora. Eles não estão entendendo. Todas as vezes que você buscar o lindão, o que vai acontecer? O que vai acontecer, gente? Você vai ser recompensado. Está no DNA dele. Não tem como dar errado, não. É o DNA de Jesus, é esse. Por isso que ele é lindão. Aí, o que Jesus está querendo é compartilhar comigo, com vocês, o coração dele. Mas quando a gente olhar o coração de Jesus, e quando a gente de fato perceber o que está dentro de Jesus, toda a sua vida ocupada, toda a sua vida atarefada, vai ganhar um novo sentido, porque você vai parar algumas coisas que você faz para andar por uma causa. Já está entendendo isso? Amém, glória a Deus? Palmas para os nossos irmãos aqui. Vamos lá. Você já viu alguém vivendo um propósito que é maior do que ele? Você está vivendo um propósito que é maior do que você? Eu vou te explicar. Quando você entende que o propósito é maior do que você, é a sensação que eu e você tem, que a gente não vai conseguir alcançar o propósito. É a sensação que eu e você temos quando a gente fala assim, poxa, esse negócio é tão grande, tão incrível, que eu acho que eu não vou conseguir viver isso. Alguns de vocês já acharam que viver a vida cristã é muito difícil, que você não consegue fazer isso, você não consegue ser um cristãozão bonitão assim, todo dia. Alguns de vocês já pararam para pensar nisso? Sim ou não? Sim, eu já penso nisso. Eu falo assim, meu Deus, a gente anuncia e fala assim, nós vamos ganhar uma cidade. Cara, eu estou vivendo um propósito que é muito maior do que eu. Eu estou vivendo algo que é muito maior do que eu posso alcançar. Quando eu falo assim, cara, nós queremos ganhar uma cidade, a partir dessa cidade ganhar outras cidades. Cara, isso é muito maior do que eu. Quando eu falo assim, por exemplo, eu quero andar com Jesus ao ponto de me dar tudo para Ele. E, cara, isso é muito maior do que eu, porque dentro de mim ainda tem coisas egoístas. Existem algumas coisas que ainda temam em querer morrer para poder viver mais com Ele. Então, todas as vezes que a gente chega em algum lugar, a gente fala assim, cara, isso é maior do que eu, mas eu quero viver isso. Mas como nós podemos viver isso? Aí é coisa do favor de Deus. Olha para o seu irmão e fala assim, aí é coisa do favor de Deus. Fala assim, aí já não é mais com você. Não, fala com propriedade, fala assim, aí já não é mais coisa com você. Não, já não é mais você que consegue. Não,
Fala assim, você precisa do favor. Isso, você precisa do favor. Então veja, olha, então a Bíblia vai falar o seguinte, né? Que nós não tocamos o mundo com a vida religiosa, mas é possível por meio de um relacionamento de amor com Deus, quando nós nos oferecemos o mundo com paixão, com amor, com misericórdia, com autoridade. Deixa eu ir mais para o finalzinho aqui. Agora veja, a Bíblia vai dizer para a gente o seguinte, pois, o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, Romanos 4, 3. O outro texto, Colossenses, Gálatas capítulo 5, versículo 4, vai dizer para a gente assim, fala comigo assim, de Cristo, vos desligastes, falei errado, vai, corrija aí, vós que procurais justificai-vos na lei, da graça, decaíste, Gálatas 5, 14, o que Paulo está falando? Quando eu quero viver pela lei, eu me desliguei da graça. Guarda isso aqui, para você entender o favor. Quando eu fiz da minha vida o viver debaixo de uma lei, eu me desliguei da graça. E eu caí da graça. A Bíblia fala que não há um justo sequer, só Jesus, que se fez justiça por mim e por você. Então o que eu quero que você comece a entender agora? A vida cristã, ou a vida do filho e da filha de Deus, debaixo do favor, é o filho que vive entendendo o favor de uma graça. E a graça não nos é dada porque nós merecemos ela. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Quantos de vocês que se colocaram para orar e vocês queriam algo grande, vocês estão orando por algo grande, e de repente você se coloca a orar, e você não apenas contente em orar 1 hora por dia, você se coloca em jejum 3 dias sem comer, só bebendo água, e você vai fazer mais, você vai se retirar, e você vai orar mais do que todo mundo. Quantos de vocês, quantos de nós que pensamos pelo quanto que nós oramos, nós somos merecedores de Deus nos ouvir para nos dar o que queremos? Quantos de nós, quando passamos por uma prova, a gente fala assim, puxa, eu não sei por que estou vivendo assim, porque eu sou um homem fiel, eu sou um homem, uma mulher fiel, eu sou dizimista, eu oro, eu sou crente, eu nunca bebi, eu nunca fumei. Por que eu estou passando por estas coisas pelas quais estou passando? Quantos de nós já não associamos aquilo que recebemos por aquilo que fizemos por merecer? Mais do que isso. Quantos de nós, ao olhar para um ou olhar para o outro, nos sentimos maiores do que aquela pessoa pela qual olhamos? E talvez nós olhamos para ela e falamos assim, eu sou melhor do que essa. Jesus, ele disse isso a respeito da oração dos fariseus na praça pública. Jesus, ele disse a respeito daqueles que oram para ser vistos. E a oração daqueles, ainda bem que eu não sou igual a esse. Ainda bem que eu não sou tão pobre, tão miserável, tão corrupto como esse. A oração dessas pessoas são pessoas que se acham melhor do que outras. E o que acontece quando alguém que você acha que você é maior do que elas, ou melhor do que elas, quando ele é abençoado e você não é? Quando ele alcança uma bênção que você queria alcançar, ele teve, você não. Aí você olha para você e você fala assim, poxa, peraí, alguma coisa está errada, cansei de ser crente, eu fui ser crente e agora está dando tudo errado, olha lá, o irmão lá continua na vida de pecado, olha lá, tudo está dando certo para ele, eu vou largar a mão de ser crente,
Porque quando eu não era crente eu tinha as coisas, agora que eu sou crente eu não tenho nada. Quantos de vocês conhecem alguém que já falou isso? Ou se você já falou isso, faz 5 sua mãozinha, deixa eu ver aqui. Sabe o que significa isso? Justiça própria. Sabe o que significa justiça própria? Você se acha melhor do que os outros. Você sabe o que acontece com isso? É porque você se acha melhor. E se achou melhor, você é orgulhoso. Eu e você somos orgulhosos. E nós nos colocamos num lugar que nós não deveríamos estar. Porque eu, como você, em relação a todo mundo, se nós estamos de pé, olha para cá, é porque Deus nos deu graça. O favor não é por aquilo que você faz, mas o favor está morando perto daqueles que sabem aquilo que Jesus fez, quem eram e quem são agora. O favor está morando com pessoas que sabem exatamente do lugar onde Deus os tirou e do lugar onde Ele colocou. E quando ele olha para o Senhor, é gratidão. E quando ele olha para Deus, é gratidão. E ele está andando com Deus de tal maneira que ele quer agradar a Deus. E esse negócio é simbiótico. Eu quero agradá-lo e ele quer me agradar. Eu quero viver para fazê-lo feliz, ele quer viver para me fazer feliz. Mesmo eu não sabendo que eu não mereço nada, mas ele me deu tudo. Então, de repente, nesse momento que eu estou andando com ele, porque ele é meu maior tesouro, ele é mais do que tudo que eu tenho, e porque eu ando com ele nessas coisas, ele vai acrescentando algumas coisas. Então o que significa favor? Então ele vai nos favorecendo, e de repente, ele pega você, cara, que é lindo, maravilhoso, porque Jesus está em você, mas ele pega você, que ninguém acreditava, mas ele pega você, que nem você mesmo acreditava em você. Ele começa a te levantar de tal maneira e te dá um favor de tal maneira que você começa a entrar em lugares que você jamais pensou um dia estar. E de repente ele começa a fazer uns downloads muito malucos do céu. E você começa a ficar inteligente. Você começa a fazer equações. Você começa a pensar longe. E você começa a ser colocado em lugares aonde ele quer que você esteja. Não é eu que quero estar lá, é ele que quer que eu esteja. Porque quem está querendo ao subir em algum lugar, ele está trabalhando muito, ele está tendo muito esforço, mas esse é o problema, é porque ele faz tudo na força do seu braço, ele quer subir na força do seu braço, ele quer subir porque ele estuda mais do que todo mundo, ele quer subir porque ele peca menos do que todo mundo. Então na realidade, sabe quem está comunicando a Deus, ele está falando assim com Deus, Deus, olha para mim, porque eu mereço estar. E Jesus olha para a gente e fala assim: filho, você não merece nada, mas eu te amo. Nunca foi sob merecimento, é por amor. E quando eu começo a entender isso, eu começo a ter um favor de Deus para olhar para as pessoas com o olhar que Deus olha. E você sabe o que uma pessoa apaixonada mais quer? O que uma pessoa apaixonada mais quer? É estar perto de quem está apaixonada e fazer feliz quem ele ama. Por isso que nesse processo do cristianismo, quando eu ando com ele, porque para eu continuar tendo o favor, eu preciso permanecer nele. Cada vez que eu permaneço em Deus, eu vou sendo favorecido. Aí você vai vendo as pessoas mudando. Você vai até vendo as pessoas comprando coisas. Mas você vai ver o que uma pessoa está andando no favor, é que quando ela tem uma coisa, ela fala assim, ó, eu ganhei isso do Senhor, é favor. Mas se Deus quiser que eu dou isso para alguém, eu dou, porque é do Senhor. Então, da mesma forma que de graça eu recebi, eu vou dar de graça. Ei, se você está entendendo essa dimensão, e se você encontrar com essa pessoa, você pode olhar para ela e falar assim, essa pessoa está andando no favor. Durante muito tempo, eu tenho alguns pregadores que são, para mim, alguns referenciais de vida. E olhando para esses homens de Deus, um especialmente o Cezinha, pastor Cezinha, pastor, cara abençoadíssimo, Laranjeira do Sul. Mas quando nós começamos a ouvir a respeito das notícias do pastor Cezinha, eu fiz uma pergunta. Eu falei assim, Cezinha? Cezinha?
Deixa eu explicar uma coisa para você. Porque na faculdade de teologia, Cezinha era o tipo de cara que não tinha compromisso com nada. E adivinha quem tinha compromisso? Adivinha quem tinha compromisso? Eu era o crentão da faculdade de teologia. Na área do merecimento, quem merecia? Eu ou Cezinha? Eu. Mas o coração arrogante? Mas o coração que se achava? Mas o coração que se ensoberbecia? Viu Cezinha sendo favorecido. E quando você olha para o Cezinha, você fala assim, rapaz, é Deus mesmo. Mas é Deus mesmo. Paulo, quando ele pregava o Evangelho, ele procurou pregar o Evangelho simples, com demonstração de poder e de graça. Paulo procurava ser o mais simples. Sabe, o coração de alguém que anda no favor, é como Paulo, ele fala assim, eu, o pior dos pecadores. Você conhece o coração de quem está vivendo o favor? É quando a pessoa olha para si e fala assim, eu, o pior. Eu não tenho condição. Você está vendo isso aqui acontecer na minha vida? Não me pergunte como, eu não sei te explicar. A minha vida mudou mesmo, no estalar de dedos. Você está vendo isso tudo que eu conquistei aqui? Cara, eu não sei. Eu não tenho capacidade. Eu não tenho competência. Eu não sei nem falar direito. Aí a pessoa olha e fala assim, pera lá, mas você deve ter alguma coisa. Deve ter alguma coisa, não é possível. Aí a pessoa começa a andar com você e ele encontra um coração humilde, quebrantado e que tudo agradece a Deus. Por isso lá em Atos dos Apóstolos diz que quando eles faziam suas refeições, eles faziam ações de graça por tudo. Eu fico imaginando aquele povo, e por muitas vezes achava isso chato demais. E ganhava uma água, graças a Deus. Senhor, eu te dou graças pela água que eu vou beber agora. Ganhou uma bala, graças a Deus, eu te dou graças por a bala que eu vou chupar agora. O camarada devia falar graças a Deus o tempo inteiro. Pensa você andando com alguém assim direto. Graças a Deus, choveu. Graças a Deus, agora está com sol. Graças a Deus. Porque a Bíblia fala, em tudo dá graças. Um coração de alguém que é favorecido, ele consegue reconhecer em todas as coisas a mão de Deus. Agora, você pode até alcançar alguns lugares pelo esforço do seu braço, mas vai ser cansaço. Vai chegar um ponto que você não vai aguentar mais. Porque o favor de Deus não é pelo quanto que você ora, não é o quanto que você lê a Bíblia, não é o quanto que você, sei lá, o que você faz. O favor de Deus é se você entende que você está debaixo da graça. Aí deixa eu te explicar uma coisa, que o Senhor me disse. Muita gente, quando a gente fala de um chamado e um propósito, essa pessoa pega e fala assim, não, eu não consigo fazer isso. Eu não sei fazer isso. Já ouviram algumas pessoas falando assim, eu não sei fazer isso? Sabe? Deixa eu te explicar. Quando você escutar essa frase, ou quando você falar essa frase, você é alguém que está andando pela sua justiça própria. Porque você só faz aquilo que você garante que você é capaz. Mas o Senhor não quer contar com gente que acha que é capaz. O Senhor quer contar com gente que deixa Ele fazer, sabendo que nada pode fazer, para que a graça o favoreça. Sabe o que acontece conosco hoje? É porque nós nos tornamos uma igreja muito voltada para a lei, muito voltada para a sua capacidade, muito voltada para aquilo que você pode, aquilo que você não pode fazer. Mas no Senhor eu posso todas as coisas, não é assim que o apóstolo Paulo falou? Sabe o que acontece? Se Deus chamou você e chamou você, não é se você pode ou não pode, é Ele que quer fazer em você. Então a coisa mais sensata de um homem e de uma mulher em missão é dizer o seguinte, o que Maria disse, eis aqui a tua serva, seja feito conforme a tua vontade. Sabe? Porque não vai ser sobre aquilo que eu sei,
mas vai ser sobre aquilo que Ele sabe e aquilo que eu aprendo, e eu só preciso ser a extensão, eu preciso dar a mão, eu preciso dar os pés, eu preciso me dar por inteiro, para que o Espírito Santo de Deus possa me levar a obras maiores. Esse é o propósito dessa missão. Não estou dizendo que vocês vão ser pastores, que vocês vão fazer teologia, não, eu estou dizendo que você, trabalhando aonde você estiver, na fábrica, trabalhando na loja, sendo um empresário, você dona de casa, você estudando, aonde você estiver, uma pessoa que está vivendo debaixo do favor, você vai crescer diante dos olhos das pessoas, porque a graça de Deus que está em você, vai atrair as pessoas para ter você, para que você dê a razão do seu favor, para que você libere sobre a vida das pessoas o favor. Então não é sobre você ser pastor ou pastora, é sobre você ter uma missão, e é sobre você entender que aquilo que Deus me chamou para fazer, quando eu saio e faço e dou, eu estou sendo muito mais abençoado se eu estiver simplesmente recebendo. Mas o mais louco dessa história, que quando eu me coloco na missão, eu entendo a graça e o favor, eu simplesmente faço o que o Pai mandou eu fazer. O mais louco dessa história é que sem eu e você pedir as coisas do Pai, porque Ele sabe das coisas que eu e você precisamos, Ele nos dá e nos surpreende. No reino não tem mendigo, no rei tem filho, e todo filho sabe um propósito, uma missão. Esses dias, eu estou tendo umas experiências muito loucas, graças a Deus, mas ainda preciso desenvolver mais isso. Eu estou tendo algumas experiências de orar por cura e as pessoas serem curadas. Os meninos aqui estão tendo a experiência de orar por gente com perna curta, não é isso? Me parece que domingo passado, foi isso? Domingo passado, mais de 40. Não só de coluna, ombro, mais de 40 enfermidades foram embora. Você que tinha perna curta, Marcione? Não? Quem que tinha perna curta aqui? A Isabelle tinha perna curta. Quem mais tinha que orou e a perna cresceu aqui? Hã? Também não está aqui. Daqui. Quem estava que orou que a perna cresceu? Olha lá, a Ludmila. Cara, a perna cresceu. E eles ficavam assim. Desce, sobe, desce. Eles ficavam brincando. Desce, sobe, desce. E a perninha ficou. Hã? Se crescer demais, tem que dar ré. Dá ré. Avança. Quer ver, pastor? Olha só como é que é. Eles ficavam brincando com esse negócio. Eu achei máximo. Por que a gente brinca? Porque é natural. Agora, deixa eu dizer uma coisa. O que tem no excepcional a isso? Nada. Porque não sou eu quem faço. O que eu preciso apenas fazer? Dar ordem. O grande problema é que se você começa a ser usado para a cura, achar que a graça está, que o bom é você. Que é você que faz. Por isso que cada vez que eu sou usado por Deus, eu digo, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor fez. Muito obrigado porque o Senhor curou. Muito obrigado porque o Senhor ressuscitou. Muito obrigado porque o Senhor faz e o Senhor fez. Muito obrigado por isso tudo, porque eu entendo que eu estou debaixo do favor de Deus. E aonde eu toco, se eu tenho um favor, as coisas vão mudar ao meu redor. Para a gente terminar, amém? Nós não fomos salvos na nossa justiça ou na nossa obra. Existem pessoas que se vangloriam tanto porque se esforçam, mas tudo que elas estão conquistando é fruto do seu esforço. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto tempo você tem de cristianismo que você está andando com Jesus? Quanto tempo tem que você está andando com Jesus? Pensa um pouquinho. Fala para você aí agora. Para você, andar com Jesus tem sido prazeroso? Ou para você andar com Jesus tem sido pesado? Você está cansado? Ou para você andar com Jesus é uma chatice? Tem pessoas que estão andando com Jesus e falam assim, é chato andar com Jesus. Quem fala que é chato andar com Jesus? Quem acha que é chato andar com Jesus? É quem não anda com Ele. É quem anda com a religião. Cara, vem cá.
Você orar e uma pessoa ser abençoada é chato? Você vê uma pessoa mudando de vida porque você pregou o evangelho para ela é chato? Você olhando para o lugar onde você trabalha, mudando porque você entrou lá, é chato? É chato você olhar que o seu bairro todo mudou porque você botou o pé lá? É chato você olhar para a sua cidade e falar assim, rapaz, isso tudo mudou porque eu moro nessa cidade. É chato? Não é chato? Porque andar com Jesus não é chato. Andar com Jesus tem criatividade, andar com Jesus tem surpresa, andar com Jesus tem paixão o tempo inteiro. Andar com Jesus faz nosso coração bater acelerado o tempo inteiro. Só é chato quando nós estamos andando sem Ele. Para concluir, Jesus inicia o seu ministério, sabe aonde? Jesus estava onde? Iniciando o seu ministério. Ele foi numa festa de casamento. Fala assim, festa de casamento. E o que aconteceu na festa de casamento? O que acabou lá? A água? Acabou o vinho. E aí, o que Jesus fez? Acabou, todo mundo embora, foi isso? Ele pegou e falou assim, acabou a manguaça, não aguentava mais ficar nessa festa de bebum, vamos embora, deu a hora, vamos que vamos. Foi? Foi assim? O que Jesus fez? Transformou a água em vinho. Se fosse o vinho, a bebida típica de lá. Se fosse uma festa típica do Brasil, qual que é a nossa bebida típica? Não, aí. Olha lá, é aí que a gente vai entendendo os negócios loucos do Senhor, ou às vezes não entende. Porque você pensou na festa do crente. Presta bem atenção, eu não bebo bebida alcoólica, não bebo, aconselho você não beber. Falo com você o seguinte assim, cara, ter Coca-Cola é melhor, água é melhor. Eu já bebi muito, eu não estou fazendo apologia à bebida. Quem é metodista, queira ou não queira, você fez um voto ser abstêmico. Se você está bebendo, você está indo contrário ao voto que você fez. Eu não estou fazendo apologia à bebida. Mas se fosse hoje na festa, Jesus ia transformar a água em pinga. É porque a caipirinha é a bebida típica do Brasil. Ou na vodka lá na Rússia. Uma coisa que eu aprendo com Jesus, Jesus só não ia no aniversário, Jesus, ele não ia só em aniversário de crente. Jesus, ele estava no aniversário, onde ele via que havia fraqueza e debilidade para eles. Você sabe o que Jesus foi fazer no casamento? Porque acabou o vinho, é início de casamento lá são 7 dias. Ia pagar um mico danado aquela festa. E a simbologia do vinho para Israel é a alegria. Sabe o que significa? Um casamento que começou e já está acabando. Sabe o que Jesus faz? Ele começa seu ministério entrando no ambiente de Caná. Caná da Galileia significa cana frágil. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está indo atrás de pessoas que são frágeis, está indo atrás de pessoas que precisam de ajuda, e Jesus está fazendo um milagre, Jesus está transformando, Jesus está dando alegria a quem está perdendo a alegria. Veja só, mas lá, nesse ambiente da festa, você vai ver, primeiro Maria fala com Jesus, acabou o mel. Na versão mais atualíssima hoje. Aí ele falou assim, o que eu tenho contigo? Façam tudo que ele mandar. Ele pegou e falou assim, pega aí a água aí, e falou assim, leva para o mestre cerimônia lá, tomar. Vê o que ele acha. Aí levou lá para o mestre cerimônia. Eu acho que no processo lá, o negócio estava sendo mudado. Aí ele pega, dá uma bicadinha e fala assim, rapaz, vocês guardaram o melhor vinho para agora. Geralmente é o contrário, todo mundo dá o primeiro no início, depois todo mundo está na manguaça, pega o ruim, que ninguém vai sentir mais o sabor, mas vocês fizeram diferente. Vê uma coisa, Jesus opera o milagre, presta atenção, Jesus opera o milagre na mão de quem está servindo. E quando alguém que está servindo leva para poder ser apreciado, ele fala assim, é bom. Você sabe o que Jesus precisa para fazer mais milagre? Se você acreditar que ele pode fazer milagre. E você sabe o que acontece então? E todo mundo não fala assim,
Foi o mestre? Ou foi o dono da casa? Todo mundo aponta para Jesus, foi ele que transformou a água em vinho. Então, quando a gente dá honra a quem é devido dar honra, é quando a gente fala assim, não, eu sirvo alguém que é maior do que eu. Não sou eu que estou fazendo. Aliás, eu não consigo fazer nada. Mas tem um homem tão poderoso, que eu sou apaixonado por ele, que está fazendo em mim através de mim. Se você quiser, eu te apresento ele. Essa é a sua função. 2 textos para a gente terminar. 1 Coríntios 1, 27 e 29. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Quem aqui já pensou a respeito de si mesmo assim? Eu não valho nada, eu não posso fazer nada, tudo que eu faço dá errado. Quantos de vocês já pensaram assim a respeito de você? Eu já estou com a minha mão levantada aqui. Eu olhava para mim e falava assim, eu não consigo. Olhava para mim e falava assim, eu não posso nada. Eu continuo não conseguindo, não podendo nada. Mas é quando o Senhor viu tanta fragilidade que Ele falou assim, eu vou fazer você forte. Aí Ele veio, mudou minha vida e tem mudado ainda hoje. Segundo texto, 2 Coríntios 12, 9. Então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, se você está se sentindo fraco, você está no ponto ideal para Jesus começar uma obra nova dentro de você. Se você está se sentindo totalmente enfraquecido, e se você reconhece que é só pelo Senhor, que não é por você, você está no ambiente que o Senhor Jesus, Ele mais gosta, porque Jesus não vai vir para quem se faz forte, mas Jesus vai vir para quem reconhece que é fraco, porque se você diz que você é forte demais, então você anda na sua justiça, você está dizendo que você não precisa da graça de Deus, porque você se garante em você mesmo. Mas todas as vezes que você diz para você, eu não posso, eu não consigo, mas eu olho para o Senhor, que me deu uma missão que é maior do que eu, mas eu olho para Ele e falo assim, mas nele, eu tudo posso, por isso eu me ponho de pé, por isso eu me levanto todos os dias, porque Satanás, ele tema em falar comigo, e é uma verdade, Satanás fala comigo assim, você não vai conseguir, mas eu descobri na Bíblia que ele é mentiroso. Então, se eu descobrir que ele é mentiroso, então quando ele está falando comigo que eu não vou conseguir, eu sei que é mentira. Então, se ele está falando uma mentira para mim que eu não vou conseguir, é porque eu já estou conseguindo. É porque eu já me levantei e ele já caiu. Então, ele quer parar você antes que ele fique totalmente debaixo dos teus pés. Então, um grande projeto é, acredite naquilo que Deus te disse. E nunca olhe para a sua própria força, olhe para a força dele. Agora, deixa eu te dizer uma outra coisa. Deus está te chamando para uma missão. Deus não está te chamando apenas para você ficar bonito, de roupa nova, casa nova, viajar para lá e para cá, ainda que isso Ele conceda a você. Mas Deus te chamou para você se engajar numa missão. Deus está chamando a mim e a você para entrar numa missão. Se isso não arde no teu coração, é que possivelmente você ainda não viu os olhos dele. Se isso ainda não é uma realidade no teu coração, é porque os teus olhos não viram os olhos dele. E porque os teus ouvidos ainda não ouviram a voz dele. O Ministério de Louvor pode subir aqui, nós vamos estar orando, nós vamos estar encerrando. Eu só quero comentar com vocês algo. A gente às vezes tem uma noção equivocada do amor. A gente acredita que
para amar as pessoas, a gente precisa fazer tudo que as pessoas querem e nos pedem. Eu tenho observado alguns movimentos recentes. Eu tenho percebido que algumas das pessoas associam a nós porque ela quer um benefício. Ela quer um prato de comida, ou ela quer uma roupa, ela quer um benefício. E algumas dessas pessoas estão conosco nas nossas células, frequentando a nossa igreja. Elas vieram pelo benefício. Algum problema, pastor? Não, nenhum problema. Se nós temos para dar, nós vamos ser abundantes em dar. Mas o homem e a mulher só crescem quando ele entende a responsabilidade que ele possui. Uma vez Jesus, ele fez a multiplicação de pães e peixes. Você lembra? Quantas pessoas que ele alimentou? Não foi apenas uma multiplicação de pães e peixes, foram duas. Mas depois da primeira multiplicação de pães e peixes, eu sempre confundo 5 pãezinhos, 2 peixinhos, que ele sustentou a quase 5.000 pessoas. Uma galera ficou sabendo que Jesus está dando pão e peixe. Se fosse hoje, uma galera ficou sabendo que Jesus está dando cesta básica. Então, tão logo eles descobriram que ele estava numa outra margem, e todos aqueles que ouviram que está sendo distribuído de graça uma cesta básica, correram para estar com ele, esperando que ele pudesse dar a eles uma cesta básica. Mas aquele momento foi o momento que Jesus ele deu uma revelação. Guarda aqui, guarda isso aqui está vindo do céu agora. Naquele momento, com a multidão foi para ganhar uma cesta básica, o Senhor deu para eles uma revelação. Ele não deu um pão e não deu um peixe, ele não deu cesta básica, mas ele deu uma revelação. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem anda no Evangelho só para encher a barriga, ignora uma revelação que pode mudar a sua vida. E naquele dia, muitos deixaram Jesus, porque eles não entenderam a revelação. Quando ele disse que eu sou o pão vivo que desce dos céus, ele estava falando de coisas espirituais para gente que quer só encher a barriga natural. Às vezes nós perdemos uma oportunidade porque nosso coração não se alinha a Ele. E no tempo quando nós vamos para Ele, mesmo querendo satisfazer a fome natural, a gente precisa de ter a sensibilidade de entender o que Ele está nos falando no nível espiritual. Porque era a revelação da palavra do Senhor. É o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Então significa que nós precisamos também das coisas que são naturais para a gente. Porque ele fala, nem só de pão viverá o homem. Então ele não disse que o homem não viverá de pão. Mas ele está dizendo, nem só de pão, fala comigo, nem só de pão viverá o homem. O que ele quer dizer? Ainda que eu te dê a sua casa, ainda que eu te dê o seu carro, ainda que eu te dê a sua faculdade, ainda que eu te dê o seu esposo, ainda que eu te dê as coisas, mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca dele. Então Jesus, ele não é que ele não se ocupa e não quer te abençoar nas coisas naturais, mas Jesus quer levar você a viver de coisas sobrenaturais. E Jesus está dizendo para mim e para você que a missão que Ele tem para mim e para você nessa terra não é uma missão de quem simplesmente vive para encher uma barriga, mas a missão que Deus tem para mim e para você nessa terra é de nos relacionarmos com Ele, e de plantar o reino de Deus nessa terra, e de nos envolvermos nessa missão com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, para sermos achados semelhantes a Ele.
Então o Senhor, em todo o tempo, você percebe Jesus indo, saindo, e Ele faz um convite. Em todo o tempo você vê pessoas recusando o convite, mas vocês veem pessoas aceitando o convite. E aqueles que aceitaram o convite, andaram com Ele, tomaram a sua cruz e o seguiram, estes homens foram favorecidos pela graça. Talvez não foram milionários, ganharam rios de dinheiro, mas ganharam almas e mais almas e acumularam tesouro nos céus. Porque eles entenderam que os tesouros dessa terra, a traça e a ferrugem corroem, mas que nós vivemos para acumular tesouros nos céus. Porque o que é a vida senão um sopro passageiro? Logo existimos e logo deixamos de existir. Enquanto nós passamos por essa terra, somos peregrinos. Peregrino é aquele que tem uma casa, tem uma mansão celestial. Então ele tem uma passagem, ele tem um objetivo, ele tem um propósito de estar neste lugar. Mas o seu destino é o céu. O seu destino são as mansões. O seu destino é a casa do Pai. Quem entendeu essa verdade, que por ela vive, ele sabe que não há nada maior e não há nada melhor do que ter Jesus, porque eles são homens de revelações. Homem de revelações enche barriga de gente natural, mas homem de revelações tem um momento que ele para de encher barriga e diz: ei, vai ficar nessa quanto tempo? Vamos subir, vamos entrar em lugares mais profundos. Porque se você andar perto de alguém que tem um destino e uma missão, irmão, você vai ser mexido e tocado pelo fogo que há dentro desses homens, dessas mulheres, profetas e profetisas de Deus, apóstolos de Deus Altíssimo, que são governados por um propósito e por uma missão.